Amém. Vamos neste momento ser ministrado pela palavra do Senhor. E a palavra desta noite, o tema que eu coloquei aqui é fé e provações. Fé e provações. Eu queria dizer uma coisa para você, que para cada um de vocês que está me ouvindo, a importância da fé nas provações. Eu queria falar para você a respeito dessa importância da fé nas provações. E o objetivo das provações é exatamente fortalecer a nossa fé. E será essa palavra que nós vamos ser ministrado através do capítulo de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 6 ao 7. Vocês podem acompanhar aí na tela, que a palavra do Senhor diz o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, eu queria dizer para vocês que as provações que nós passamos, ela não vem para nos destruir. E a gente observa muito claro aqui, nesses versículos que acabamos de ler, que diz o seguinte no versículo 6. Se a gente observar o versículo 6, ele tem algumas coisas que nos chamam muito a atenção, dizendo: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Observe que aqui diz por breve tempo. A Bíblia nos instrui, nos ensina, e o próprio Deus nos fala, que nesta vida tudo passa neste mundo. Mas a palavra dele não há de passar, e devemos ficar com a palavra de Deus. Então, quando ele diz no presente, é que muitas vezes é no presente. Talvez seja, você está vivendo nesse presente agora algumas provas ou provações. E a Bíblia aqui no versículo 6 diz que é por breve tempo, creia nisso, não é? Ele diz: sejais contristados por várias provações. Aqui fala de, muitas vezes estamos tristes, muitas vezes queremos nos desanimar, não é? Pelas provações. Eu queria dizer uma coisa dentro desse contexto, falando sobre o presente, sobre um breve tempo, não é? Muitas vezes de provas. Na vida terrena, provações é uma realidade para todos nós. E nós sabemos que isso é uma verdade. Não apenas a nossa nação, mas o mundo está passando por algumas provações, como todos nós sabemos, diante dessa pandemia. Nós entendemos que nessa vida nós vamos passar por provações. Isso é uma realidade para cada um de nós. Elas vão chegar e muitas vezes elas não marcam horário. As provações, elas chegam. E muitas vezes essas provações nos levam a perder o controle da situação. Ela foge do nosso controle. Às vezes, elas se apresentam como uma encruzilhada. Porque tem provações que nos encontramos exatamente assim, numa encruzilhada, sem saber o caminho que devemos tomar. E essa encruzilhada que se apresenta diante das tribulações, diante das provas, ela pode nos levar a um caminho de triunfo, ou também pode nos levar a uma estrada de fracasso. Por isso que eu quero chamar a sua atenção. A palavra de Deus está chamando a nossa atenção para entendermos que o Senhor
sempre nos mostra um caminho de triunfo. A palavra de Deus nos chama para nos submetermos à sua palavra e conhecer esta verdade. Porque a palavra do Senhor, ela é esperança para todos. A fé, ela nos ajuda a passar por provações, não é? Ela nos ajuda a passar por provações. E a gente, quando passa pelas provações com fé, nós vamos sair mais fortes. E isso é uma verdade. Então, a fé aqui, ela é indispensável. Por isso que nós lemos esse versículo muito claro, não é? Esses versículos falando sobre a fé. Observe que as provações, ela confirma exatamente o valor da nossa fé, não é? Por quê? Porque esse valor da nossa fé, ela nos traz uma esperança que Deus nos dá, e essa esperança, ela, além de ser completa, ela é uma esperança eterna. E as provações, ela nos leva a isso. E eu quero desafiar você a entender que a fé, ela é indispensável para cada um de nós. Então a gente lê aqui o versículo 7 ainda, de 1 Pedro, capítulo 1. O versículo 7 diz assim, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que é que a gente observa aqui? Nós observamos uma coisa, que quando a fé é confirmada, ela mostra o verdadeiro valor. Ela mostra o verdadeiro valor. E ele fala aqui a respeito do ouro que perece, não é? Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ter uma fé que não perece. É porque é essa fé que nos leva a uma eternidade com Deus. Observe que ele diz, mesmo apurado por fogo, não é? Então significa o seguinte, o ouro, quando ele é extraído da rocha ou de qualquer de uma mina, nós sabemos que ele vem com muitos resíduos, com muitas impurezas. E o valor daquele ouro, ele para ele viver, para ele ter o valor que ele realmente tem, ele tem que passar primeiro pelo fogo. Por quê? O fogo tira todas as impurezas do ouro e deixa ele puro. Aí, sim, aquele ouro vai ter o seu valor devido. Com isso, eu queria dizer uma coisa para você, que as provas, ela é como fogo. E quando nós estamos passando pela prova, então nós vamos passar por um processo, como o ouro passa. Mas é necessário você entender que as provas, elas passam, não é? É por um breve tempo, como a gente ouviu aqui a palavra do Senhor nos ensinando. Eu quero dizer uma coisa para você, talvez você está passando por alguma prova de fogo, mas eu afirmo, com toda certeza, diante da palavra do Senhor, que esta prova vai passar, ela vai passar, mas o que não há de passar, é o que Deus deixou para nós, que foi as suas promessas. Aí eu lhe pergunto, a sua fé está fundamentada num Deus vivo, num Deus que pode todas as coisas, num Deus que criou todas as coisas e mantém o controle de cada uma delas? A sua fé está firmada sobre aquele que venceu a morte, que venceu as tribulações, que venceu o diabo e obteve vitória. Se a sua fé está firmada no Senhor, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai passar por essa situação, vai chegar do outro lado, cantando um hino de vitória. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a respeito desse fogo, que é as provas, que é as provações, as tribulações que nós passamos neste mundo.
Observe que, ainda completando o versículo que a gente leu, 7, eu falei aqui até do ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o que a gente entende aqui é que a sua fé, uma vez confirmada, não é, ela vai mostrar o verdadeiro valor. O verdadeiro valor. Você tem valor. E quem dá esse valor a você é o próprio Deus, a quem você tem colocado a sua fé, tem depositado a sua fé. Observe nesse versículo que a gente acabou de ler, que ele diz, no versículo 7, ele vai falando aqui, e no Isaías, aliás, eu queria levar agora você a ler o livro de Isaías comigo, que fala de algumas promessas do Senhor. E Isaías, ele diz exatamente isso aqui, ele fala, olha só, Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. A gente observa esse versículo e entendemos que esse versículo aqui, esse texto aqui do livro de Isaías, é uma promessa de um Deus que cumpre o que promete. E esse Deus é o nosso Deus. E se você tem esse Deus como seu Deus, eu vou dizer sem medo de errar, toda prova vai passar, todas as tribulações vão passar. O que não vai passar é as promessas de Deus. Então, entenda uma coisa aqui. Quando passares pelas águas. Então, ele está dizendo assim, quando passares. Ele está dizendo que nós vamos passar. Esse texto me chama muita atenção, porque ele começa dizendo, quando passar. Ele está dizendo, se vocês vierem a passar. Ele está dizendo, quando passar. Então, todos nós vamos passar. Vamos passar por provas. Vamos passar por tribulações. Mas ele diz, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. O que Deus está dizendo aqui, que Ele estará presente quando estivermos passando pelas águas. Então, Ele está fazendo uma promessa que Ele está presente nessas provas que vocês estão passando, nessas provações. Ele diz assim, ó, quando pelos rios, eles não te submergem. Ele está dizendo o seguinte, que além dele estar contigo, ele está prometendo que o rio não vai te afogar. Ele diz também aqui, quando passares pelo fogo, ele não te queimarás. Ele está dizendo o seguinte, que mesmo se você passar pelo fogo, passar pela prova do fogo, o fogo não vai te queimar. Nem a chama arderá em ti. Então você não vai nem sair ardendo diante dessa prova de fogo. Essa é uma promessa do Senhor. Então, a fé, quando ela é provada e confirmada, só o fogo pode separar as impurezas e nos tornar mais santos. Porque Deus está no controle das provações. Ele não perdeu o controle. Você pode ter perdido o controle, mas Ele não perdeu. Ele não perdeu o controle. É Ele que tem a última palavra sobre qualquer provação que você esteja passando. A gente observa também que a fé, ela, depois de aprovada, ela nos molda. Ela nos molda, mas ela nos molda a partir de dentro. A partir de dentro para fora. Por quê? Porque Deus realmente vai fazer isso na sua vida. A gente observa também, dentro desse contexto, que quando nós lemos o versículo 7 de 1 Pedro, a gente vê bem claro ali que Jesus nos mostra uma afirmação. Vamos passar por aflição. Que afirmação é essa que Jesus fala na nova aliança? Que neste mundo, todos nós vamos passar por aflição. Jesus, ele afirma isso, que ninguém está isento de problemas, de provações. Mas ele não termina aí a sua palavra. Ele continua dizendo, mas tenha ânimo,
tem de bom ânimo. Ele está dizendo o seguinte: não perca o ânimo, não se entregue, não se prostre. Continue firme, firme no Senhor, porque se você for aprovada, a sua fé, ela vai levar você a se tornar mais forte do que você está hoje ou esteve quando estava passando pela prova. Então, nós temos que entender que o livro de Isaías aqui, Deus, ele também faz uma afirmação, não é? Quando diz, quando passares, dizendo, nós vamos passar, mas, não é? Mas Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. O que é que ele quer dizer aqui? Deus cumpre com as suas promessas. Não é? Deus cumpre. Ele cumpre porque ele disse que estará conosco, e ele vai estar conosco. Ele está com você. Não pense que no momento mais difícil da sua vida, você se sentir só, abandonado, você talvez, esse pode ser apenas um sentimento, você se sinta assim, mas Deus é fiel, ele disse que ele está com você. A gente observa aqui ainda nesse livro de Isaías, nesse versículo, diante das promessas do Senhor, ele diz que vai estar conosco, e os rios não vão nos afogar. Não vai nos afogar. Ei, você não vai se afogar diante das provas. Creia nisso. A Bíblia diz que o fogo não vai nos queimar. Ei, você não vai sair queimado. Deus será glorificado, porque Ele vai agir na tua vida e através da tua vida. Ele também nos promete que nem as chamas vai arder em cada um de nós. Então, agora eu lhe pergunto, você sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque o nosso Deus é fiel para cumprir o que promete. Porque Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele é Deus. Você pode esquecer das promessas, mas aquele que fez é fiel para fazer se cumprir na tua vida. Continue firme na fé, no Senhor. Continue firme, porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Às vezes, o nosso problema não é nem as provas, não é nem as tribulações. O nosso maior problema, às vezes, se torna, sabe aonde? É da forma que nós vamos nos comportar, da forma que nós vamos agir. O maior problema está aí. Ei, está passando pela prova, então seu comportamento é de estar na presença de Deus e agir conforme a sua palavra, porque a sua palavra, a palavra de Deus, vai se cumprir na sua vida. Porque ele diz em João, capítulo 15, versículo 7, se vós estiveres na minha palavra e minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Nós precisamos estar no Senhor, porque quem está no Senhor recebe do Senhor o que Ele tem para entregar. Quer receber de Deus? Talvez você está frustrado, porque você esperou e confiou em receber de muitos e não recebeu. Mas quem espera no Senhor não se decepciona, porque Ele é fiel e vai fazer se cumprir na tua vida as suas promessas. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós venhamos a nos posicionar diante da sua fidelidade, diante do seu poder, diante da sua palavra, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Os rios vão passar, o fogo vai passar, mas a palavra de Deus não há de passar na tua vida, ela vai se cumprir. Observe que ainda dentro desta palavra, eu queria dizer uma coisa para você. Aqui ainda, não vamos ler novamente, mas no versículo 6 que a gente acabou de ler, lá no princípio 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, ele diz, embora no presente, por breve tempo. Ei! É por breve tempo. Talvez você diga, mas eu estou no isolamento há mais de 3 meses desde quando começou essa pandemia. Eu estou vivendo uma situação pior do que isto. Vai passar. O que não há de passar é o que Deus prometeu. Então fique com as promessas, porque Deus é fiel para cumprir na sua vida. Isso vai passar, porque Ele diz aqui no versículo, embora num presente, por breve tempo. A Bíblia fala de 3 homens aqui, que eu sou
na verdade, eu sou apaixonado por essa história desses 3 homens. Esses 3 homens, eles passaram literalmente pela prova do fogo. Eles passaram literalmente pela prova do fogo. E esses homens, ele nos traz muitos ensinamentos. Eu não me canso de estar meditando na história deles 3. É uma história verídica. Tem muitas histórias da Bíblia, mas essa história verídica é uma história... E o que é que ela nos traz? É ensinamento. Para que os dias de hoje nós possamos passar pela prova, dando glória a Deus. Então, quem são esses 3 homens? O nome deles eram Ananias, Misael e Azarias. O nome deles foram trocados ali na província, naquelas províncias da Babilônia. E esses 3 homens, eles passaram a chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Uma história muito conhecida por todos nós. Uma história que está na Bíblia. E que toda vez que você lê essa história, Deus vai falar algo novo para o presente e para a situação que você esteja vivendo. E eu vou provar isso. Mais uma vez, ouvindo essa história, nós entendemos uma coisa. Que esses 3 homens, eles eram amigos de Daniel. Eram 4, mas Daniel neste momento estava em outras províncias. E eles estavam exatamente ali na Babilônia, aonde o rei fez uma imagem de escultura. Todos nós conhecemos a história, só lembrando aqui. E ele queria que todos adorassem a sua imagem, se prostrassem diante dela, fazendo uma devoção, se rendendo diante dela e fazendo uma devoção. E ele tocou instrumento para a glória dele, mas Deus não dá a glória dele a ninguém. E esses 3 homens, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor do versículo, do texto e das promessas que lemos aqui em Isaías. Esses homens eles conheciam essa história, eles conheciam essas promessas, e ele conhecia o Deus que fez essa promessa, e eles conheciam tanto, que eles se posicionaram diante da palavra de Deus, quando a palavra de Deus nos diz que não devemos nos prostrar, nos entregar, não devemos fazer isso em nenhum tipo de imagem, mas somente diante do próprio Deus vivo e presente em nossas vidas. E eles não quis se prostrar e avisaram o rei chama eles, vou dar mais uma oportunidade, vou mandar tocar tudo de novo, vou dar mais uma oportunidade. Esses homens, conhecedor e praticante da palavra de Deus, ele diz, não perca tempo, rei, não precisa tocar instrumento nenhum. Saiba que nós preferimos continuar adorando ao nosso Deus. Queremos continuar adorando, se prostrando somente diante dEle. Porque Ele já nos ensina na sua palavra a respeito disso. Eles tinham os mandamentos do Senhor. Não adorarás imagem, não farás para ti imagem, nem adorarás, não prestarás culto. Porque eu sou o teu Deus zeloso. Então o rei ficou furioso. Gente, esse rei ficou com tanta fúria, que ele manda acender a fornalha 7 vezes mais. Bastava a fornalha com fogo, já matava. E para que tinha uma fornalha ali? Às vezes nós queremos entender por que tinha uma fornalha ali. Na verdade, eles fabricavam as suas armas através do fogo, naquela fornalha. E imagina agora essa fornalha acesa 7 vezes mais. E agora eles foram amarrados, porque eles não quiseram cumprir a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a queimar, a morte. Eles preferiram isso do que quebrar um princípio de Deus. E eles foram amarrados e lançados dentro daquela cova, ao ponto de quem lançou os homens mais fortes do exército, foram lançar eles, morreram só com a quentura, só com o arder do fogo. E eles foram lançados. Mas o mais importante é que chamou a atenção do rei, é que quando o rei olha, chama toda a sua liderança e diz, vem cá, é eu só que estou vendo ou vocês estão vendo que eles estão passeando dentro do fogo? E ainda mais tem um 4º homem, e esse tem a semelhança dos deuses, o próprio Deus presente ali com eles. E eles estavam passeando, gente. Eu fico imaginando se fosse eu,
naquela situação, com uma maior pressa possível. Eu não estaria nem passeando, eu saía dali urgente. Mas eles estavam passeando, porque o que chamava a atenção deles não era o fogo que estava queimando ao seu redor, mas era a experiência de estar com o próprio Deus passeando dentro do fogo. E o que Deus quer nos levar diante das provas? A ter uma experiência sobrenatural, para que o nosso testemunho alcance muitos para o Deus vivo e poderoso. E ele trouxe esse resultado para o rei e todos, a liderança dele. Porque depois ele faz um decreto. Ai daquele, eu faço um decreto, ai daquele que falar ou diminuir o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses vão ser mortos, ele e toda a sua casa. Ele faz por quê? Porque ele viu os 4 homens, e quando ele chama aqueles 4 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, como você quer ser chamado? É no meio das provas, é em meio às provas, que nós vamos nos apresentar quem somos para as pessoas. E aqueles homens, eles se apresentaram exatamente como servos do Deus Altíssimo. É as provas que nos levam não apenas proclamar o Evangelho, não apenas, mas viver o sobrenatural, quer ter experiências com Deus, ou quer viver de ouvir experiências de outros. Ei, Deus tem experiências na sua vida através dessas provas, através dessas tribulações. Aqueles homens, eles saem daquele fogo quando o rei chama, vem para cá. E ele sai e toda a liderança do rei chega perto dele. A Bíblia diz isso, pode estar lendo lá em Daniel capítulo 3. E eles cheiram aqueles homens e eles dizem, olha, nem cheiro de fumaça ele tem. Os seus cabelos estão normal, nenhum foi tocado pelo fogo. E eles chamam a atenção. E aqueles homens teve uma experiência sobrenatural. E a sua história teve um final feliz. E o final foi de vitória. Sabe por quê? Porque eles confiaram no Senhor. Porque eles entenderam que Deus estava no controle da tribulação, das provas, da doença, do problema que se alojou na sua vida, na sua casa, não sei qual é, mas Deus não perdeu o controle, Ele tem a última palavra. Então espere em Deus, porque ainda não apenas ouvirás, mas ainda verás o seu agir diante dessa prova. E se você crê nisso, o final dessa história vai ser o Senhor sendo glorificado. Observe que esses homens saem ilesos daquela situação. Eles saem verdadeiramente ilesos. Agora, observe uma coisa diante desse contexto aqui, dessa história toda, que nós vamos ler, que nós não lemos essa história, mas você conhece. Eu queria dizer uma coisa para você, que quando Deus, porque Deus tem poder para tudo, Deus tinha poder para apagar aquele fogo, mas Ele não apagou. E eu quero dizer uma coisa, que quando Deus não apaga o fogo, Ele neutraliza o poder do fogo. Você às vezes tem que passar pelo fogo, mas Deus vai neutralizar o poder de fogo para não te queimar. Porque a presença dEle está contigo neste lugar e diante desta situação. Então tome posse disso. Creia no Deus vivo. Ei, você foi criado com um propósito. E o propósito é adorar o Deus vivo e desfrutá-lo na vida terrena e por toda a eternidade. Esse Deus está presente aqui como está presente aí. Esse Deus está agindo aqui, agiu na vida daqueles homens e vai agir aí na tua vida. Somente creia nisso. Agora observamos mais uma coisa. Que Deus, Ele tem o poder, como Ele fez, neutralizando o poder daquele fogo. E deixa eu dizer outra coisa, eles conheciam essa promessa de Isaías, por isso que eles não temeram. E eles ainda disseram, rei, olha, se a gente for morto nessa fornalha, a gente não vai se prostrar diante da tua imagem, porque não vamos quebrar os princípios de Deus. Eles confiaram plenamente em Deus. Você está confiando em Deus? Olha, volta-se para Deus. Presta atenção, tira os teus olhos do gigante, do problema, do fogo, da fornalha. Tira os olhos das provações. Eleva os teus olhos para o monte, para o Senhor.
porque é de lá do alto que o teu socorro vai vir. Se Deus quer usar o homem ou qualquer situação, Ele vai usar, porque a glória será dele e não do homem. A gente observa que o que mais me chama a atenção diante de toda essa história aqui, eu queria que você lesse depois essa história de Sadraque, Mesaque, lá em Daniel capítulo 3. O que mais me chamou a atenção aqui é que o fogo, ele só queimou uma coisa, o fogo. O fogo não queimou eles, nem a sua roupa, nem o seu cabelo, nem o cheiro do fogo, nem da fumaça. Agora o fogo queimou uma coisa, sabe por que o fogo queimou? Queimou as amarras que prendiam aqueles homens. Esse é o Deus que nós servimos. Ei, essas provas que você está passando, ela vai passar. Você pode estar agora dizendo, estou passando uma prova de fogo. Mas você vai sair ileso, eu vou dizer por quê. Porque o fogo, a única coisa que vai queimar na tua vida é as amarras que estão te prendendo para não adorar o Deus vivo. São essas as amarras que estão te prendendo para não caminhar sobre a direção do centro da vontade do Deus vivo. O fogo vai fazer isso. Ele não vai te queimar, ele não vai te destruir, mas ele vai queimar tudo aquilo que está trazendo angústia. Todo espírito opressor, toda situação que está trazendo desesperança. O fogo tem o poder para queimar tudo isso. E você sair mais que vitorioso por meio daquele que já venceu na cruz. A gente observa aqui, ainda diante dessa história, que tudo isso, o fogo, as provas, as provações, ela traz um benefício. E quais são os benefícios? Que benefício provações vai trazer para a nossa vida? Tem sim. E eu quero mostrar os benefícios através das provas, das tribulações. Olha, deixa eu dizer uma coisa antes de mostrar para vocês os benefícios das provas, das provações. Eu queria dizer uma coisa. Que Deus, a Bíblia diz que Deus, aqueles que amam Ele, aquele que espera nele. A Bíblia diz que todas as coisas que nós passamos, vai promover para o nosso bem. A Bíblia diz isso, Jesus diz isso, nosso Deus diz isso na sua palavra. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não quero entender não. Creia que isso aí que você está vivendo, isso que você está passando, vai promover para o seu bem e você vai testemunhar isso. E muitos vão se render ao Deus vivo. Vão se render porque a verdadeira riqueza, ela não está fundamentada nas coisas dessa terra. Ela está fundamentada em Deus. E Deus sabe o que você precisa. Ele é poderoso para fazer além do que você pede e espera. Diante do poder e da grandeza que opera em você, através do poder do Espírito Santo. A gente observa uma coisa aqui, falando sobre os benefícios da provação. Em Tiago, diz assim, olha só, Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Olha que Tiago diz aqui na palavra do Senhor. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria a passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficiente. Então, a gente observa esse versículo, em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que esse versículo aqui, esse texto aqui, ele é tão claro, porque se a gente ler e meditar nesse versículo, a gente vai observar que Deus nos chama a atenção aqui, dizendo, olha, se tende por motivo de toda alegria a passar por várias. Você não vai sentir alegria porque está passando pela prova. Você vai estar sentindo alegria de saber que nesta prova, Deus está contigo. Deus está escrevendo a tua história. Deus tem uma resposta. Ele tem a solução. E talvez o final dessa história não é como ela está se apresentando, mas é como Deus escreveu para acontecer na tua vida. A gente observa, quando ele diz, por passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, a aprovação da vossa fé,
o tema, quando eu coloquei fé e provação, é porque a fé ela é indispensável para a provação. Mas a provação é necessário para firmar, para confirmar a nossa fé. E a gente observa que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Aí sim, é aí sim que vem a perseverança. Ei, não desista! Não se entregue! Não se prostre diante de qualquer provação. Não! Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Espera em Deus. Ele está no controle. Ei, Deus não perdeu o controle da tua vida, dessa situação das provações. Não. Ele ainda está escrevendo a sua história. Observe aqui outra coisa. Que ele diz, ora, a perseverança deve ter ação. Então, essa perseverança, ela deve ter uma ação. Que ação é essa? Uma ação de continuar na presença do Todo-Poderoso, adorando, louvando e fazendo tudo aquilo que é necessário. Não desista da vida, porque foi Deus que te deu. Ele é o autor da vida. E ele diz para você que o que ele tem para você é vida e vida em abundância. É promessa do nosso Deus. Interessante que ele diz, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Gente, as provações, ela nos traz perfeição. Que perfeição? Lógico, ninguém vai encontrar perfeição aqui na terra, mas a Bíblia diz que dia a dia nós vamos nos aperfeiçoando para a eternidade de estar na presença de Deus. É aqui, é através das provas, das provações, é através do fogo que nós vivemos e buscamos e recebemos perfeição. Ele diz, sejais perfeitos e íntegros. Integridade. Gente, aqui está falando de caráter. O cristianismo, se você é cristão, então o cristianismo é isso. É você ser um Cristo pequeno. Isso tem que ser o estilo de vida de um cristão. Jesus, ele passou por provas. Jesus passou por tempestades. E sabe o que Jesus disse? Jesus, ele chegou ao ponto de dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, se possível, não deixa eu passar por isso. Senhor, mas ele disse, contudo, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Preste atenção. A melhor coisa do mundo é estarmos no centro da vontade de Deus. Não fuja. Não procure um atalho. Continue firme. Continue firme. E ele diz assim, íntegros e nada deficiente. Nada deficiente. A gente, lendo esse versículo, a gente observa uma outra coisa aqui em Tiago, que o resumo de tudo isso é fé, perseverança, perfeição, integridade, maturidade. Esses são os benefícios da provação. Quais os benefícios da provação? É isso, os benefícios da provação. Porque as provas, ela nos traz esse benefício, ela nos traz fé. A nossa fé é provada e ela nos deixa forte e fortalecido para ser perseverante, continuar buscando a perfeição, porque Deus disse, sede santo, porque eu sou santo. Por isso que ele fala aqui de integridade. E isto resume em uma maturidade e experiência com Deus. Nas provações, você não deve negociar. Não negocie. Tem pessoas que, quando estão passando pelas provas, elas negociam seus valores. Ei, não negocie os valores. Seja íntegro, seja firme, seja santo. Não negocie valores. Aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não negociaram, eles continuaram firmes, porque eles sabiam o Deus que ele servia, o Deus que ele adorava. E se Deus quisesse livrar ele, como ele disse ao rei, ele vai livrar. Mas se não quiser, eu vou continuar adorando. E quando a gente toma essa posição, quando a gente não negocia valores, Deus é fiel para cumprir com as suas promessas, do que ele falou no livro de Isaías, para cada um de nós nesta noite. Então, eu queria
eu estou terminando, mas eu queria dizer uma coisa mais para vocês. Que nós, além de não negociar os valores, eu queria afirmar mais uma coisa aqui. Você pode deixar muitas coisas na sua vida, mas eu aconselho, não deixe de desfrutar novas experiências com Deus. Desfrute novas experiências. Deus tem muito o que entregar para você. Além da experiência do milagre, esses homens passaram por esse milagre. Viram o fogo, mas não o queimaram. E a única coisa que queimou foi a restauração. Aquilo que amarrava, que os prendia, que impedia eles de receber de Deus. Eu não sei o que está impedindo de receber, mas as provas, o fogo que fala das provas, ela no final nos liberta de tudo aquilo que está nos amarrando. Esses homens, além dos milagres, eles saíram daquele lugar sem nenhum tipo de cheiro de fumaça. Nem se ardia na quentura do fogo. E outra coisa, eles não se queimaram. Agora, observa diante de tudo isso. Além de tudo isso, eles estavam livres de todas as amarras, de opressão, porque eles viveram a opressão. Ou se submete a mudar os valores, ou vocês vão morrer. Eles foram livres também de toda a opressão, de todas as amarras. E eu ainda queria trazer mais um versículo para você, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, até o versículo 9, que diz o seguinte. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ei, as provações podem trazer tudo isso. As provações, elas podem trazer o que a gente acabou de ler, angústia, desânimo, ela pode trazer abatimento, mas o que Deus está dizendo para cada um de nós, que quem espera no Senhor, quem confia no Senhor, quem tomou posse da promessa do Senhor, Ele está dizendo o seguinte, que você pode até ser atribulados, porém não angustiados, vocês não vão viver angustiados. A Bíblia está dizendo aqui que vocês podem até estar perplexos diante da situação, mas não desanimados. A Bíblia diz aqui que vocês podem até estar sendo perseguidos, porém não desamparados. Deus é contigo. Deus é contigo, e se Ele é contigo, quem será contra você? Observe que Ele diz assim, abatidos, porém não destruídos. Ei, as provas, as tribulações, o fogo, o deserto, Ele não veio para te destruir. Não, Ele não veio para te destruir. Segundo a palavra de Deus aqui, porém não destruídos. Deus, essa situação é por breve tempo, mas Deus tem o melhor para você. Então espere nele. A gente observa, dentro desse contexto que a gente acabou de ler, que as provações, ela realmente existe, mas ela não vem para nos destruir. Outra coisa, essas provações, ela vem para nos fortalecer. E ela vem fortalecer a nossa fé. A tua fé vai crescer. Talvez você está se sentindo ou sem fé ou com uma fé pequenininha. Ei, quem foi que disse que você precisa de uma fé grande para ver o milagre de Deus? É com essa fé pequenininha que você vai se manter olhando para Deus. Porque a fé pode ser pequena, mas o Deus que vai fazer o milagre é grande, é poderoso para fazer muito mais, além do que você está pedindo ou esperando da parte dele. E observamos aqui que em Lucas tem Jesus, ele em Lucas capítulo 22, mais ou menos, no versículo 32, a gente não vai ler esse texto,
Mas esse texto fala que Jesus chega para Pedro, na hora que Jesus estava indo para a cruz. E ele chega para Pedro e disse: Pedro, Satanás foi diante de Deus e reivindicou você. Ele reivindicou e pediu a Deus, pediu ao Pai, para te peneirar como um trigo. Gente, trigo é fininho. Você vai passar pela peneira. Imagine você entrar numa peneira e sair como um trigo. Que prova é essa? Jesus disse o seguinte: Pedro, o diabo pediu para você ser peneirado. Ele reivindicou isso. E você vai ser. Gente, Jesus não disse a Pedro: eu não vou deixar você passar pela peneira. Não, ele disse: você vai passar. Você vai passar, mas Jesus disse uma coisa: mas eu já estou diante do Pai, intercedendo por você. Porque quando você passar por essa peneira, você vai chegar do outro lado mais forte do que nunca. Porque o que eu tenho para fazer em você e através de você, vai durar por geração em geração. E até hoje, nós ouvimos a palavra de Deus através de Pedro, para dizer que o nosso Deus nunca fez promessa, dizendo que quem aceitar Ele não vai passar por provas. Mas Ele disse o seguinte: você vai passar por provas, mas não perca o ânimo, porque eu já venci na cruz, para dizer que você é mais que vitorioso. Eu sei o que é prova, porque eu já passei por ela. Eu sei o que é uma morte de cruz. Eu sei o que é injustiça. Eu sei o que é negação. Eu sei o que é tudo isso, mas eu venci tudo, para dizer para você que em mim, você é mais, muito mais, que vencedor. E Jesus intercedeu por Pedro. E Pedro foi peneirado. Mas Pedro superou tudo isso. E no final, Pedro estava maduro. Muito mais maduro. Com experiências sobrenatural para com o Senhor. E agora ele saiu e se tornou um discípulo. E olhe que não foi qualquer discípulo. Um discípulo ousado do Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria dizer para você que eu vou trazer de volta o versículo de 1 Pedro, onde a gente começou. Eu vou terminar com ele, capítulo 1, versículo 7. O versículo 7, somente o 7. Diz o seguinte, o versículo 7. Ele diz: para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quero dizer o seguinte, que a tua fé está sendo provada. E o que a gente acabou de ler aqui, é que Jesus vai se revelar diante dessas provas. Jesus vai se revelar diante desse problema. Porque honra, glória e louvor pertence a Ele. Ele vai ser glorificado. Tu receberás as bênçãos e o milagre que Deus preparou para te entregar. Apenas confia. Espera no Senhor. Não desista. Ei, não desista. Não desista. O Senhor está contigo. Você não precisa sentir. Você precisa crer. Ele está contigo. Eu sei que muitos desistiram e tirou a sua própria vida. Mas você não vai desistir. Porque isso será para o testemunho. Para o seu testemunho, onde Deus será honrado, glorificado, porque Ele vai se revelar diante de toda essa prova que você está passando. Interessante é que o que me chamou a atenção nessa história de Pedro, é que Jesus, Ele intercedia junto ao Pai, e Ele nunca deixou de interceder. Ele subiu aos céus, Ele está lá à destra de Deus Pai. Ele continua intercedendo por nós. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos clamar junto. Nós vamos orar agora pela sua vida, pela sua causa. Talvez você está passando literalmente por uma situação difícil, ou que você venha passar, mas seja um crente prevenido. Seja um crente prevenido. Vamos orar, vamos crer. Eu vou fazer uma oração diante de tudo que a gente ouviu aqui. Eu só queria que você tomasse posse. Eu vou orar neste momento. Oremos. Deus amado, nós estamos na Tua presença, Senhor. Todos nós, todos aqueles que ouviram, todos aqueles que estão agora prostrados diante do Senhor, todos aqueles que estão intercedendo e orando agora ao Senhor.
Deus, visita individualmente todas essas pessoas. Pai, eu não conheço nem as pessoas que estão orando comigo agora, e nem conheço o problema de cada uma delas. Mas se eu estou orando ao Senhor, se nós estamos na tua presença, se nós estamos orando ao Senhor, é porque o Senhor conhece elas. É porque o Senhor conhece os problemas de cada uma. Se nós estamos confiando em entregar ao Senhor a nossa causa, é porque acreditamos que o Senhor tem poder para fazer o milagre acontecer. Por isso que eu quero colocar, Senhor, todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que elas recebam do Senhor um fortalecimento como nunca antes. Que essas pessoas sejam visitadas de tal maneira, que elas sejam fortalecidas no Senhor de tal maneira, que elas entendam que quem vai segurar elas, quem vai sustentar elas, é o poder do Senhor que está operando nelas através do Espírito do Senhor. Ei, você é um vaso, mas não qualquer vaso, não um vaso vazio, mas Deus escolheu você para depositar dentro de você o maior tesouro que o mundo não conhece. Tudo aquilo de mais valor que Deus tinha, Ele depositou dentro de você. O Espírito do Senhor está habitando na sua vida. Este poder é quem move o sobrenatural. Receba um renovo. Receba um renovo. Receba o transbordar do Espírito Santo. Espírito Santo, não deixe essa pessoa estar vazia. Todo espaço do seu interior, todo espaço dos seus sentimentos, todo espaço da sua mente, seja tomado agora, por uma unção especial, por uma presença poderosa. Preenche os espaços, interiormente falando, na vida de cada um, para que elas sejam repletas no teu poder, na tua unção. Deus amado, que cada casa agora, que neste momento está orando, juntamente comigo, crendo, seja visitado. Deus, eu não conheço o problema desta casa, desta família, desta pessoa, mas que essa casa seja invadida com a presença santa e poderosa do Senhor, e que haja nesta casa a confirmação do cumprimento das tuas promessas. Que esta casa, Senhor, seja visitada de tal maneira, que a paz que excede todo entendimento humano, seja liberado sobre essas pessoas. Que essa noite seja uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma noite de conforto, uma noite de ação do Senhor. Uma noite onde o Senhor vai agir, porque a tua promessa nos diz que aos seus o Senhor age enquanto dorme. O Senhor dá enquanto dorme. Eu não sei se alguém estava, Senhor, sendo dominada, conduzida por medicamentos. Pai, conduz elas em vez no lugar dos medicamentos. Conduz essas pessoas, Senhor, com o teu poder, e refrigera a sua alma. Conduz cada uma delas na unção e no poder do teu Santo Espírito, Pai. Toma elas nas tuas mãos. Não deixa ninguém, Senhor, desfalecer. Pai, segundo o que nós ouvimos, o Senhor está conosco. Rios não vão nos afogar. Senhor, o Senhor nos disse esta noite que o fogo não vai nos queimar, nem as chamas vai nos arder. O Senhor falou nesta noite para nós, segundo as tuas promessas em Isaías. Deus, a tua palavra diz, e o Senhor falou através do livro de Isaías, dizendo para cada um de nós: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Aleluia. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Senhor, segundo a tua palavra, quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ei, o Deus que estava lá dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, se tu creres, tu verás, Ele está contigo. Tu vais sair dessa ileso. Olha só, se tu creres, verás a glória de Deus. Ele manda dizer que Ele não mudou. Ele é o mesmo e está contigo e vai agir na tua vida.
Tão somente mantenha-se firme na presença dEle e diante da sua palavra. Mantenha-se firme, porque a palavra do seu Deus diz que tudo passa, mas o que não há de passar é a minha palavra, são as minhas promessas, diz o Senhor para a tua vida. Olha, não diga mais, por favor, você sabe o que Deus está te falando. Não diga mais que seu problema não tem jeito. Não diga mais que a sua vida é um fracasso. Nunca mais diga que o seu problema não tem solução. Nunca mais diga isso. Se posicione na fé diante do seu Deus. Porque talvez realmente você não tenha solução, mas você tem que crer e olhar para o seu Deus, porque não tem causas perdidas diante dele. Porque para ele não há impossível. O que você não pode, ele pode. O que os médicos não podem, ele pode. Eu não sei o que te atormenta. Eu não sei se é uma angústia, uma ansiedade, uma opressão, uma enfermidade. Eu não sei se é uma perseguição. Mas eu quero te dizer nesta noite que eu sei quem eu tenho crido. Eu sei. Olha, assim como ele tem o poder sobre o poder do fogo para não queimar, eu vou dizer uma coisa: ele tem o poder sobre esta causa, sobre este problema, sobre esta enfermidade. Ei, esse problema só está aí por enquanto, porque se Deus estalar os dedos e dar uma ordem, ele bate de retirada. Então confie em Deus. Confie em Deus, porque ainda o louvarei. E todos verão e vão dizer para você, como o rei disse para aqueles 3 homens: servo do Deus Altíssimo, aleluia. Recebe porque Deus está falando contigo, para dizer que Ele não desampara, que Ele está contigo. Você não precisa sentir, você precisa crer. Creia tão somente que Ele mantém o controle dessa situação. Ele tem a última palavra. Ei, não olha para trás não, com tristeza no coração. Não, olha com gratidão, porque até aqui o Senhor tem te ajudado, e tu estás aqui ouvindo esta mensagem hoje. Ei, não olha para o lado com ódio não, mas com amor, porque assim como Cristo te perdoou, perdoa o teu próximo. Ei, para de olhar para baixo e olha para o alto, porque é de lá olha com louvor, porque é de lá que vem o teu socorro. Ei, tu parou aonde? Deus manda te dizer: continua andando, continua olhando para frente, olha para frente. O presente, pode haver provas de fogo, o presente, mas é momentâneo, é passageiro. Olha para frente, porque Jesus é a tua esperança. Olha para frente, vive esta fé firmado. Sabe por quê? Porque a tua esperança está ativa no Senhor. Creia nele, espere nele, porque essa esperança não pode morrer. O dia de amanhã não te pertence, mas Deus está trabalhando para que você receba dele. Você não pode fazer nada com o que passou. Você perdeu o controle do que passou. Você não pode ainda fazer nada do futuro. Você não pode promover o futuro. Ei, mas você pode fazer alguma coisa no presente. Então se coloque na presença do Todo-Poderoso agora e receba dele o que ele separou para te entregar. Recebe a cura, recebe a restauração, recebe a libertação, recebe o mover, recebe o poder de Deus, em nome de Jesus.